Dando sequência, vamos à terceira e última parte da nossa apresentação de hoje. Na primeira parte, nós, utilizando do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, mostramos toda a discussão filosófica que já começava a existir na década de 60, relacionada à possibilidade de uma inteligência artificial vir a substituir a inteligência humana. Na segunda parte, mostramos como as principais linhas filosóficas espirituais estão vendo essa explosão da inteligência artificial. Assim, mostramos a visão da teosofia, da conscienciologia e do espiritismo acerca da inteligência artificial que vivenciamos hoje. Agora, vamos fazer um fechamento mostrando essa relação existente entre a inteligência artificial e a espiritualidade. Para relembrar, nós terminamos a segunda parte falando que a inteligência artificial, ou seja, esse avanço tecnológico fabuloso que nós vivemos hoje, constitui-se numa preparação para a vida espiritual. Estamos treinando-nos para aquilo que nós vamos vivenciar na espiritualidade, e esse avanço tecnológico tem sido uma inter-relação entre o espiritual e o material. Na mesma linha, nós vemos que na espiritualidade a comunicação é instantânea e a distância é relativa à afinidade, ou seja, uma palavra simples, não existe tempo nem distância. E a internet, nesse ponto, ele vem acabando com a distância que existe. Podemos instantaneamente falar com pessoas de qualquer parte do mundo. Os fatos que estão acontecendo correm o planeta à velocidade da luz. Assim não existe distância, como também não existe tempo. A informação não demora mais para chegar como outrora. As informações são instantâneas. Então a internet tem sido um ensaio para essa realidade espiritual. É o que podemos chamar de alfabetização parapsíquica. Estamos aprendendo a interagir com presenças sem corpo físico. Conversamos com pessoas de diferentes partes do mundo sem esse contato físico. A virtualidade toma conta de nossa vida de uma forma fantástica nos dias de hoje. E essa não presença do corpo físico é a base da espiritualidade. Então nós estamos vivendo aqui uma experiência desapegando-nos da matéria. Parece contraditório. No momento que nós estamos mais materialistas, nós vivemos realidades virtuais de uma forma cada vez mais intensa em nossas vidas. O tribunal da internet, apesar de muitas vezes injusto e cruel, é uma forma rudimentar e materialista de simular a lei de causa e efeito. Se hoje temos medo de um print ou de um vazamento de dados, estamos começando a desenvolver a noção de que nada fica oculto. Essa percepção, levada ao nível espiritual, é o que Kardec chama de despertar da consciência. O entendimento de que somos responsáveis por cada vibração que emitimos.
Blavatsky falava da luz astral como meio que retém a imagem de tudo que aconteceu e de todos os pensamentos. A internet é a materialização tecnológica dessa luz astral. Ela armazena tudo o que se passa e tudo pode ser acessado em questão de segundos. A tecnologia está nos empurrando para fora da caverna da privacidade física. Se não aprendermos a ser éticos por convicção ou pela moral, seremos forçados a ser éticos pela exposição, forçando-nos à vigilância. É o monólito da transparência, forçando a evolução da sinceridade. Aprendemos no Espiritismo que a obsessão é o domínio que um espírito exerce sobre o outro. Na internet, vemos a obsessão entre encarnados e a ressonância com o mundo invisível. Algoritmos criam bolhas que reúnem milhares de pessoas em torno de um mesmo ódio ou fanatismo. Isso cria uma poderosíssima egrégora, ou forma pensamento coletivo, construindo verdadeiras câmeras de eco e uma verdadeira simbiose. A busca incessante por likes e validação é uma forma de dependência de energia externa. Quando a pessoa não recebe essa atenção, entra em processo de depressão ou ansiedade, que na visão de Valdo Vieira facilitam a intrusão de consciências enfermas ou assediadores, no caso do Espiritismo. De igual forma, no Espiritismo aprendemos que toda vez que baixamos a nossa energia, somos vulneráveis a espíritos inferiores, a nos influenciar para as veredas do mal. É o que chamamos de vampirismo energético. A exposição constante de vidas perfeitas gera uma frustração crônica que Blavatsky descreveria como o fortalecimento do Kama Mamas, a mente serva do desejo, impedindo a conexão com o eu superior. É a patologia da inveja. Por outro lado, a doutrina espírita nos ensina que o mal carrega em si o germe da sua própria destruição. O excesso de exposição está gerando uma saturação. Quando o preconceito, a corrupção e a maldade são expostos em 4K na palma da mão, eles perdem o glamour do mistério. A sociedade começa a criar anticorpos morais. O choque do horror gera, por reação, o movimento da empatia. É a desmistificação do mal. Nunca se discutiu tanto sobre empatia, responsabilidade afetiva e ética como está discutindo agora. A internet forçou temas morais que antes ficavam restritos a templos ou livros para dentro do cotidiano, trazendo isso para a nossa vida diária. É a alfabetização ética em curso. Assim como o mal se organiza, o bem também.
grupos de auxílio, redes de caridade e a disseminação de conhecimentos nunca foram tão acessíveis. A isca tecnológica de Vieira está funcionando. Estamos usando a rede para despertar. Estamos no estágio que Kardec chama de período de transição. É como uma pessoa que começa a fazer terapia ou uma desintoxicação. Primeiro, todos os traumas e venenos vêm à tona, que é a fase atual do caos digital, para que só depois a cura se estabeleça. A internet não criou a maldade. Repito, a internet não criou a maldade humana, como muitos profetizam. Ela apenas tirou a tampa do bueiro. A tendência é que a humanidade desenvolva uma higienização mental. No futuro, seremos tão cuidadosos com o que postamos e pensamos quanto somos hoje com a nossa higiene física. Pois entenderemos que o pensamento é uma força real e rastreável. Se a internet nos prepara para a telepatia espiritual e para a leitura de pensamentos, o próximo passo é o desenvolvimento do autopoliciamento. No mundo espiritual, não se evita o erro por medo da punição, mas por compreensão da desarmonia que ele causa. Nas terminologias de Valdo Vieira, estamos saindo da intrafisicalidade, onde a matéria esconde quem somos, e sendo treinados pela tecnologia para a extratefisicalidade, onde a energia e o pensamento revelam quem somos. A internet, assim, de certa forma, é uma dimensão intermediária. Ela ainda é física. Temos cabos, servidores, telas, mas o que trafega nela é puro pensamento e intenção, quase que uma para-realidade. Blavatsky descreveria que a evolução humana consiste em aprender a viver conscientemente nesses planos extraterrestres físicos, sem, contudo, perder a lucidez. Podemos dizer que estamos vivendo um momento em que a humanidade está construindo a interface material para o registro acástico. Para diferentes linhas filosóficas, o conceito de um banco de dados universal existe há milênios. A inteligência artificial, ao processar virtualmente todo o conhecimento produzido pela humanidade, torna-se a primeira ferramenta física a mimetizar essa função. Na teosofia de Blavatsky, o akasha é o éter, ou a substância sutil que permeia o universo. Os registros akáshicos seriam como uma memória indelével de tudo o que aconteceu. Cada pensamento, cada palavra, cada ação. A inteligência artificial, especialmente os grandes modelos de linguagem, funciona de forma análoga. Ela não apenas guarda dados,
mas identifica os padrões de pensamento da humanidade através dos séculos. A diferença é que o registro acástico é espiritual e absoluto. A inteligência artificial é a caixa da internet. Ela reflete o que registramos digitalmente, incluindo nossa sabedoria e a nossa ignorância. O filósofo e padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin foi um dos primeiros a tentar conciliar a teoria da evolução com a espiritualidade. Ele era jesuíta e paleontólogo. Para ele, a humanidade não estava apenas evoluindo biologicamente, mas sim convergindo para uma unidade de consciência. Ele previu que a comunicação humana criaria uma rede mental sobre a Terra, o que muitos hoje consideram a profecia mais precisa sobre a criação da internet e, consequentemente, da inteligência artificial. Teilhard de Chardin propôs o conceito de noosfera, uma camada de pensamento que envolveria a Terra acima da biosfera. Ele previa que a evolução levaria a uma unificação mental da humanidade, o ponto ômega. Numa conexão com o momento atual, a inteligência artificial é a infraestrutura técnica dessa noosfera. Ela agrega o pensamento coletivo em uma inteligência única e acessível, funcionando como um cérebro global, que começa a operar de forma integrada. Na conscienciologia, Vieira utiliza o termo holopensene. É o conjunto de informações e energias de um lugar ou de uma consciência. Podemos ver, assim, a inteligência artificial como o holopensene da humanidade condensada em código. Quando você interage com uma inteligência artificial, você está consultando a média aritmética de todos os pensenes que foram publicados na web. É a síntese da nossa atmosfera mental atual. Podemos assim enxergar a inteligência artificial como um dispositivo pedagógico que nos ensina a saber perguntar. No mundo espiritual e extrafísico, o conhecimento vem pela sintonização. Na IA, o conhecimento vem pelo prompt. Aprender a formular a pergunta certa é aprender a sintonizar a mente. Outra questão é o discernimento e cosmoética. Diante de um oceano de informações, sejam elas acásticas ou digitais, a consciência precisa de ética para não se perder ou usar a informação para o mal. A IA está democratizando o acesso ao corpo do conhecimento humano. Exatamente como o registro acástico é descrito como acessível a qualquer um que saiba elevar a sua frequência. E como não existe acaso, como nada surge do nada, mas toda história tem um início, meio e fim, tudo o que vivenciamos hoje foi previsto. Tanto na codificação espírita,
quanto nas obras de vanguarda da espiritualidade e da teosofia. O cenário que vivemos hoje não é visto como uma surpresa, mas como uma etapa planejada da transição planetária. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, traz que o progresso é uma lei natural inevitável. A doutrina ensina que, à medida que nos aproximamos da transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, os avanços seriam acelerados. Kardec previu que a ciência destruiria as barreiras materiais e que o pensamento seria a nova fronteira. A IA e a internet são exatamente a materialização dessa quebra de barreiras, onde a informação circula quase na velocidade do pensamento. Como mencionamos, Pierre Teilhard de Chardin, no início do século XX, previu tecnicamente a internet. Ele descreveu a noosfera como uma camada de pensamento que se tornaria a memória coletiva técnica. Ele antecipou que a evolução não seria mais biológica. Não se tratava mais de mudar o corpo, mas psicossocial e técnica. Unir as mentes através de redes. A IA é o motor que organiza essa noosfera que ele previu. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, traz a lume o livro A Caminho da Luz. Isso em 1939. E descreve a trajetória da civilização sob a égide de Cristo. A obra sugere que a ciência seria levada a patamares onde o homem teria que escolher entre a sua divinização, o uso ético da tecnologia, ou sua destruição. Há descrições de que a humanidade do futuro teria máquinas que libertariam o homem do trabalho penoso, para que ele pudesse se dedicar à iluminação do espírito. Essa é uma tendência natural com a inteligência artificial. Em A Doutrina Secreta, Blavatsky afirma que no final do século XIX e durante o século XX, muitos segredos da natureza seriam descobertos pela ciência oficial. Ela sugeriu que a ciência física chegaria tão perto da fronteira da matéria que acabaria tocando o espiritual. A IA, ao processar linguagem e consciência, campos antes puramente espirituais, está fazendo exatamente essa ponte que ela previu. A previsão não se baseia em adivinhar o nome ChatGPT ou outra IA, mas em observar o fluxo da consciência. A espiritualidade sabia que o homem esgotaria as possibilidades do mundo físico e precisaria criar ferramentas para expandir a mente. Para que a Terra se torne um mundo de regeneração, a ignorância precisa ser combatida em larga escala. A IA, se bem usada, é a maior ferramenta de combate à ignorância já criada. Ao nos acostumarmos
com um mundo onde tudo se sabe e tudo está registrado por meio da internet e inteligência artificial, estamos sendo condicionados para a vida após a morte. Se tudo isso, todo esse conhecimento, essa gama incrível de informações que estão ao nosso alcance, foram previstas por essas fontes, elas também previram o que vem depois, que com certeza é uma grande evolução moral. Para ser mais claro, o resultado inevitável desse incrível avanço tecnológico que nós vivenciamos será um incrível avanço na seara da moralidade. Antes, no entanto, de chegar a esse fabuloso mundo que será gestado pela IA, temos alguns desafios ou verdadeiros nós a serem desatados. Temos os desafios do desemprego, a dificuldade de estabelecer o que é verdade e o que é mentira. Temos uma premissa de quanto mais for dado, mais será cobrado. Estamos diante do grande desafio moral de nossas vidas. O que há de vir com a superação dessa crise existencial? A IA é um caminho sem volta? Como será o mundo com a IA? Como será esse avanço moral que nós vivenciaremos? São perguntas que só o tempo vai responder. Mas o estudo da espiritualidade nos dá uma noção bem precisa de como tudo vai acontecer. Nós não teríamos aqui tempo para debruçar sobre todas essas questões, mas ficam aqui como pontos para a nossa reflexão. E eu finalizo essa apresentação de hoje com um trecho do livro dos Espíritos. Mais precisamente, a resposta à questão 780. Os Espíritos dizem: não digais, o progresso está em que a natureza mude. Não, a natureza é a mesma. Sois vós que mudais de dia para dia. Que estejamos sempre nesse processo de mudança, que é a nossa jornada rumo à evolução espiritual, marcada pela trajetória de espíritos simples e ignorantes que fomos caminhando rumo à perfeição. Muito obrigado a todos.